Fala, meus jovens! Fazer uma análise aqui da Virtual para vocês. Lembrando que quem quiser análise de alguma coisa de ativo, pode mandar no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo. E as análises que eu faço são para regiões para Day Trade e Swing Trade, tá? Não estou falando aqui sobre análise para mercado spot ou coisa do tipo. Eu não opero dessa forma, eu opero em mercado futuro, bacana? Aqui, na Virtual, nós estamos numa situação um pouco complicada, porém uma ótima oportunidade para poder se montar alguma posição. A gente teve esse pump gigantesco agora durante esses dias e a gente encontrou essa regiãozinha aqui, a gente formou essa regiãozinha aqui. Lembrando que aqui eu uso 3 ferramentas, tá? Que é uma ferramenta de fluxo que a gente tem aqui da comunidade, esse de volume que mostra o ponto de desequilíbrio, não é só o volume, e a gente tem aqui o volume acumulado. Nessa regiãozinha aqui, a gente tem esse momento sendo o start da coisa toda, foi aqui que a gente startou tudo, e aqui foi o ponto onde a gente encontrou oferta, né? Foi aqui que a gente tem comprador, tem vendedor, e a gente encontra o principal ponto de equilíbrio nesse rangezinho aqui, né? Após isso, a gente tem essa movimentação que com certeza foi mais pela falta de oferta do que do aumento da demanda. E por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, se você reparar como que isso foi construído, repara que a gente tem compra, volta pela falta da demanda. Aí aqui a gente começa a dar indicativos de venda, bastante compra, muita agressão, muito desequilíbrio e volta com venda. Quando ele perde a região nesse clímax aqui, a mesma coisa acontece, bastante venda. Aqui também, bastante venda. Quando nós temos essa situação de absorção assim, o ideal é aguardar para ver como ele vai trabalhar após esse movimento, né? E quando ele perde essa zona de preço dessa forma, se tiver oferta, a gente pode ter uma queda em massa porque tem bastante stop que foi posicionado nessas regiões. E foi o que aconteceu. Tá vendo que depois que a gente perdeu essa região, a gente começou a aparecer venda de forma um pouco mais ativa nesse nível de preço. E o que eu estou esperando, né? Quais são os pontos que eu estou aguardando aqui? Primeiro, esse ponto abaixo, aqui por volta dos 99, $1, $1 mais ou menos, seria o ponto ideal para mim. É o ponto que eu acredito que ele pode fazer um repique caso ele continue essa movimentação, ali entre $1 e 1,98. E esse ponto atual aqui do 1,10. E por que eu estou falando desse ponto do 1,10? Porque aqui foi exatamente onde a gente começou a ter o aumento das ofertas durante essa correção. Se a gente começar a ter compra a partir desse nível de preço, a gente pode começar a pensar em movimentações mais em long do que em short. Seja porque todo mundo que está vendendo vai ser liquidado, ou seja porque a gente começa a ter realmente um interesse a ser trabalhado aqui, buscando talvez ali até, pelo menos até o 1,17, 1,18 sendo a nossa principal região, tá? Então aqui vai ser a nossa região principal, pensando em alvo, caso dê uma oportunidade em compra. Aqui vai ser o nosso ponto de controle por volta do 1,10 e o nosso ponto principal de alvo, pensando em um short aqui, seria ali por volta do $1 a 99 cents, tá? Eu já estou shortado nessa região, assim que eu perdi esse ponto aqui. Eu já entrei shortado, já tem muitas informações indicando venda aqui, e eu já estou positivo, então o meu stop está extremamente bem posicionado. Dependendo como que ele continuar a movimentação, eu vou até fazer uma parcial a partir desse movimento aqui, para poder ficar um pouco mais seguro, né? Pensando aqui também pelo mapa de liquidação, nós temos toda essa zona, aqui ó, toda essa região aqui, cheia de ordem para ser executado. E o mais importante todas essas regiões estão acima de $1. Por isso que eu deixei $1 como o ponto ideal aqui, para poder pensar talvez em uma exaustão do preço, para poder começar a formar uma nova base, né? Tá vendo aqui que no I10 a gente também tem bastante liquidez, é o ponto que tem mais posições nesse momento. Olha o tamanho dessa barrinha aqui demonstrando isso também, tá vendo? Então temos muita ordem aqui logo abaixo do preço e muita ordem ali onde é que seria provavelmente o stop. Se a gente tiver oferta a partir disso, a gente pode ter um flush para baixo, e se a gente começar a ter compra a partir disso, a gente pode arrancar o preço até ali 1,20, né, que seria o principal. Mas eu sairia um pouco antes por questão de segurança. Esse movimento que ele está fazendo agora é exatamente o mesmo movimento da operação que nós pegamos em Ethereum hoje. Eu passei uma call hoje em Ethereum aqui para o pessoal, justamente no mesmo formato, tá vendo? Onde a gente tem um clímax ali em cima, a gente tem o preço trabalhando aqui abaixo, começa a ter oferta, ele faz um reteste e não sustenta o movimento. No momento que ele perdeu essa região, eu mandei aqui para o pessoal se posicionar, buscando um take na região de base passada, um stop extremamente curto. Mesma lógica, mesmo movimento, tá? Então, para mim, virtual, tá? Eu particularmente estou acreditando mais em um short do que num long, mas foda-se, né? Eu sou trader. Se ele começar a dar uma compra aqui, eu inverto a mão e vamos juntos. O importante é botar dinheiro no bolso. Bacana? Se você quiser alguma análise, alguma coisa do tipo, o link do meu Instagram vai estar aqui embaixo. Sempre estou colocando caixinha de pergunta. E se você não souber nada sobre day trade ou coisa do tipo, tem um mini curso gratuito no canal. Bacana? Tamo junto, só o começo.